Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café na Trilha do Senhor. E, gente, hoje eu tô com a voz grossa, porque eu tô com a garganta pegando aqui, arranhando. Nem sei se eu vou conseguir gravar esse Café na Trilha, mas o Senhor falou, vai lá. E hoje eu vim aqui mesmo pra, sabe, dar uns puxãozinhos de orelha, pra pegar no seu pé, mas olha, vai ser pra transformação, então fica comigo até o final. E eu quero começar assim, abrindo muita coisa da minha vida, que eu falei, oh Deus, vou passar vergonha, né? Mas aqui o objetivo é levar o nome do Senhor e elevar o nome do Senhor para a maior honra e glória do Senhor e para o teu crescimento e para a tua libertação. Gente, eu lembrava de anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu já estava em ministério na igreja, era coordenadora de grupo de oração para jovens, estava muito à frente, e uma pessoa no ministério, se eu posso dizer maior que o meu, uma pessoa já de mais idade, chegou em mim e disse assim, você se justifica demais, e isso tem raiz no orgulho. E eu escutei isso, calei, mas aquele desceu como um nó na minha garganta. E eu pensei assim, essa pessoa queria só me atingir, ela não queria me ver bem, porque pra que ela veio me falar isso, né? E aí eu já tava no orgulho e achando que não tinha nada a ver, né, gente? Então, isso passou anos e anos e anos e anos. E lá estava eu, anos depois, muitos anos depois, com muita dificuldade no meu matrimônio. Muita dificuldade no meu matrimônio. Isso aconteceu depois que eu tive a minha última filha. E minha filha teve um trauma e ela teve muita dificuldade com relação à saúde, com relação ao intestino, com relação a ir ao banheiro. Nós vivemos 3 anos de grande tortura. Foram 3 anos da minha vida onde eu vivi o sofrimento em todos os ângulos, de todos os jeitos. A minha filha passava o dia inteiro no meu colo gritando. E enquanto eu vivia tudo isso, eu culpava meu marido de todos os jeitos. Um dia eu vou contar aqui especificamente esse testemunho. E contar também a libertação dela, porque ela foi liberta. Em nome de Jesus. E, gente, foi muito difícil. Foi um tempo muito difícil. Não tem palavras para dizer. E eu culpava meu marido de tudo. E meu marido, ele era responsável por tudo. E ele tinha culpa de tudo. E aquilo foi minando o nosso relacionamento. Nós passamos 4 anos do nosso relacionamento sem termos relação sexual. Porque eu achava assim, não, ele tem que me merecer. Ele tem que me merecer, como que ele age dessa forma e eu ainda vou me deitar com ele. Então, para mim, tudo aquilo era inadmissível. E a gente só foi cada vez se afastando mais e aquele orgulho foi cada vez minando mais o meu coração. Em todas as atitudes que eu tinha com ele, era de muito orgulho. Então eu me transformei naquela mulher respondona, naquela mulher briguenta, sem paciência, que estava sempre doente, porque o orgulho, a mágoa, ela só traz doença. E eu fui vivendo na minha pele, tudo quanto é tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de dor, tudo quanto é tipo de enfermidade. E foram anos de tortura, de verdadeira tortura. E quando chegou um determinado momento, Deus já vinha falando no meu coração, Deus já vinha me chamando de volta. E eu ainda muito resistente. Eu achava que Deus, se eu me voltasse novamente para Deus, as coisas iam ainda piorar na minha vida. Era essa a sensação, porque a sensação que eu tinha era que Deus queria tomar tudo que eu tinha. Por ter vivido
momentos difíceis, por ter vivido traumas, por ter passado por situações muito difíceis na minha vida. Mas eu me rendi porque a dor era tão grande, a angústia era tão grande, o desolamento era tão grande. E eu me rendi a Deus, sabe, a esse chamado. Então eu comecei a dizer para Deus assim, bem no final de ano, eu comecei a dizer assim para Deus, Deus, se tu queres realmente que eu me entregue a ti, que eu volte a te servir, a ser um canal da tua bênção, assim como eu já fui há anos atrás, então, Deus, me dá a tua sabedoria, eu não quero mais nada. E eu tinha muitas coisas que eu pedia a Deus, eu tinha muitas coisas que eu queria, e eu abri mão de tudo. Um dia numa conversa, numa noite muito escura, eu disse para Deus, eu te dou tudo, eu não quero, sabe, não precisa mais me servir em nada, atender mais nenhum dos meus pedidos, mas me dá a tua sabedoria, me dá toda a sabedoria que tu podes me dar, porque eu sei que com ela eu vou chegar aonde você quer. Só um minutinho, gente, a garganta tá pegando. Mas, então, a sabedoria começou a vir. A sabedoria começou a vir, olha, de avalanche. A sabedoria começou, sabe, eu já não conseguia mais ser aquela mulher. Eu já não conseguia mais tratar o meu marido mal. Eu já não conseguia mais ser amarga. E o meu marido continuava do mesmo jeito comigo, porque quando eu me casei, meu marido era eu posso dizer, um doce de pessoa, um homem super calmo, mas eu consegui fazer ele ficar respondão, eu consegui fazer ele ficar briguento. Então, nesse momento, só eu estava mudando, ele ainda não. Mas à medida que eu fui mudando, sabe, não havia mais lugar dentro de mim para ser aquela mulher braba, irritada, impaciente. Eu era muito respondona, muito briguenta. Já não cabia mais. E eu fui mudando, eu fui aprendendo a calar, porque em tudo Deus falava comigo. Cada vez que eu ia responder, cada vez que eu ia brigar, Deus dizia ao meu coração, você não tem razão, você não está certa. E ao escutar a voz de Deus, eu sabia e eu tinha plena certeza que era Deus falando comigo, porque eu havia pedido, suplicado a sabedoria. Então o meu coração se acalmava. E até hoje, sabe, as mudanças ainda estão acontecendo e irão acontecer ainda. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, nesse café na trilha, que se você está vivendo alguma situação dentro do teu matrimônio, aonde você está esperando que a outra pessoa mude, aonde você está exigindo, cobrando mudanças, pare com isso. Sabe, a gente entra nos relacionamentos querendo ser feliz e a gente perde a felicidade quando a gente quer ser feliz. Porque quando a gente quer ser feliz, a gente cai nessa raiz do orgulho. A gente tem a mentalidade que a outra pessoa tem que saber de tudo e ela tem que dar conta de tudo. E a gente começa, sem perceber, a agir como mulheres mimadas, meninas mimadas. Não está escrito em lugar nenhum que relacionamento é fácil, não está escrito em lugar nenhum que casamento é fácil, não está escrito em lugar nenhum que o homem que você casou, que eu casei, seriam perfeitos, seriam maduros, seriam sábios. Não estava escrito em lugar nenhum, não está. O casamento é um processo de transformação mútua. E aí você pode me dizer, mas Cat, eu já tentei mudar. Eu já fiz de tudo, mas ele não muda. Mas você tentou no Espírito de Deus? Porque eu também tentei lá atrás. Eu também fiz algumas tentativas falidas. Eu ia no humano, tentando
Eu tentava mais mudar a situação e mais mudar ele do que a mim mesma. A mim eu fingia que eu estava calma. A mim eu fingia que eu não era aquela mulher braba. Mas quando eu fui com o Espírito de Deus, na unção de Deus, na escuta de Deus, e eu vou te falar aqui, o jejum, ele alavanca tudo isso, porque é no jejum que você recebe toda essa sabedoria, que o teu humano morre e começa a nascer uma nova mulher. Então eu quero te dizer, quero te apresentar 2 cenários agora. Se você já tentou no humano e não conseguiu, tenta mais uma vez, tenta no Espírito, vai na unção, pede a sabedoria para Deus, coloca o teu joelho no chão, faz jejum. Se você já foi na unção e nada aconteceu, talvez você tenha que repensar sobre a decisão de estar nesse lugar. Porque eu digo com toda certeza, o que Deus não quer é pessoas paradas, paralisadas. Tudo que Deus fez tem movimento, já repararam? Tudo que Deus fez tem movimento. Então, você precisa se movimentar. Se você está indo no humano, mude a rota, vá no Espírito. Se você já foi no Espírito, já faz tempo, porque também você precisa dar tempo ao tempo. Mas se já faz muito tempo que você foi no Espírito, então comece a pedir a unção e comece a pedir a sabedoria, se realmente esse é o seu lugar. Se quando lá atrás você tomou essa decisão, se você não tomou uma decisão de estar nesse lugar muito sem a unção, já muito fora da rota lá atrás. Então, tenha a coragem de ouvir a verdade em todos os sentidos. E era isso que eu queria trazer para você nesta manhã. Essa luz, esse é possível. Mas, primeiramente, precisamos deixar o orgulho cair por terra. E nós só conseguimos isso, o orgulho ele é muito violento, o orgulho ele é muito forte, ele é avassalador, ele acaba com a vida das pessoas. E quando a gente está no orgulho, é muito difícil a gente entender que estamos no orgulho e aceitarmos que estamos no orgulho. Porque o orgulho, ele já é esse sentimento que nos coloca num pedestal, né? Então nós somos as vítimas, nós somos os corretos e a gente nem percebe isso muitas vezes. Então comece a pedir realmente o Espírito Santo de Deus. Comece a pedir realmente a sabedoria e jejue. Com a sabedoria e com o jejum, não tem para ninguém, não tem para força maligna. A luz vai vir, você vai ganhar a direção, tenha certeza disso. E eu quero te deixar na paz e quero pedir o teu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe. E a gente se vê no próximo Café na Trilha do Senhor.